Seja bem-vindo ao canal, e esse é o primeiro vídeo sobre texto e contexto, né? Vamos pensar sobre alguma coisa que está acontecendo e olhar o contexto bíblico sobre isso. O primeiro tema que eu quero tratar com vocês, embora eu tenha recebido indicações de outros temas, tá? Eu vi as indicações de vocês aqui na comunidade, mas eu achei mais necessário tratar sobre os problemas atuais que nós estamos meio que ignorando, né? Sendo que a Bíblia é tão clara sobre isso. Então, o texto e contexto de hoje vai tratar sobre os escândalos nas igrejas evangélicas e por que nós devemos olhar mais para a Bíblia para tentar resolver esses problemas. Eu estou com a tela aqui, ó, sobre isso, ó. Eu pesquisei no Google aqui notícias, pastor abusa apenas, né? E aí aparece diversas notícias aqui. Eu não coloquei denominação nem nada, como vocês estão vendo. Apenas pastor abusa. E aí nós temos ali, ó, de cara, pastor é preso após confessar manter relação com menina de 12 anos em São Paulo. Né? Aí depois, pastor é preso por abusar sexualmente de uma menina de 11 anos. Depois, pastor é acusado por abusar por mulheres de abuso sexual é preso. Vítima diz que foi hipnotizada. Olha aí, hipnose, né? O que esperar da segunda temporada? Aqui já é outra coisa. Deu um monte. Pastor é suspeito de abusar sexualmente dentro de meninas dentro da igreja na Vila Kennedy. Enfim, vários e vários casos de pastores abusando, né? E a Bíblia fala muito claramente sobre pastor, sobre você que deseja ser pastor. E eu vejo que muitas denominações ignoram o texto bíblico sobre isso. E é por isso que eu quero tratar primeiro sobre este problema, que é tão atual e afeta tanto a imagem do cristianismo no Brasil e no mundo também, né? Eu me inspirei para fazer esse vídeo também naquela série que está passando na Amazon sobre a igreja dos Estados Unidos, né? A igreja Assembleia, que mudou o nome para Hillsong, lembra? Então, a série está completa na Amazon, eu recomendo que assistam depois. A igreja, que é uma igreja pentecostal, foi acusada de vários problemas também, incluindo abuso sexual. Também, a Hillsong, hein? A igreja gigante. Isso serve de alerta pra gente hoje, tá bom? Então, gente, o que a Bíblia fala sobre quem quer ser pastor? A gente sabe que é um dom, que envolve vários dons, e a gente sabe que é Deus que levanta pastores, mas na prática, e a gente tem que observar o que a Bíblia fala também, né? Você que tem o dom de pastor, ou agora você vai olhar para o seu pastor e tentar ver isso nele também, você tem que entender que ele precisa atender algumas expectativas da Bíblia para ser o pastor, justamente para não acontecer como esses diversos problemas aqui, ó. Tem muito, tá? Porque eu não mostrei, ó. Olha aí, mais de 10 páginas de pesquisa sobre... Tem mais, vamos ver até onde que vai. Vou botar na 9 aqui, ó. Olha o tanto de notícias sobre isso, né? Tem 11 páginas de pesquisa, né? Se você for voltar. E é pesquisa recente, né? Aliás, é resultado recente, até 2018. De 2018 para lá, com certeza tem problema também, né? Então, aqui, última notícia aqui pra gente ver. 7 casais se casam após pastor pregar contra viver amaziada. É uma boa notícia esse caso aqui. Mas tá bom. Aqui, ó. Acusam... Nossa, que é de outro país, né? Acusam o pastor de Tampa de abusar sexualmente de 3 meninas. Então, tem outras línguas, né? O que a Bíblia fala sobre isso? A Bíblia tem algo para falar. Com certeza ela tem algo para falar. O texto mais famoso é o texto de Paulo. É o texto que eu vou ler com vocês. É justamente por ser o mais famoso que ele deveria ser o mais óbvio e o mais respeitado. E não é. Né? É o contrário. Então vamos ver o que Paulo fala a respeito de quem quer ser pastor. Você quer ser pastor? Você é pastor? Então leia o texto e veja se você se encaixa no que a Bíblia fala para você ser antes de ser pastor. Esta é uma palavra fiel. Paulo começa já chamando autoridade para si e para aquilo que ele vai falar. Esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. É ótimo desejar ser pastor. E a gente concorda, é ótimo mesmo, né? É necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível. Olha aí o problema, hein? O pastor tem que ser irrepreensível. O que significa ser irrepreensível? Significa ser uma pessoa que outras pessoas olhem para ela e não tem do que reclamar. Não tem do que denunciar, sabe? Aquele cara que não é que ele não peca, é que ele nunca fez nada
tão pior do que a gente, sabe? Eu não quero colocar o pastor como santo, porque não é, mas alguém que é perfeito em relação àquilo que faz. Então ninguém olha para essa pessoa e fala, caramba, esse cara aí fez um monte de coisa errada, né? Ou esse cara tá vivendo de maneira errada. Esse tem que ser o pastor antes de ser pastor, tá bom? Isso aqui é quem deseja ainda. Ele tem que ser marido de uma mulher. E, obviamente, o pastor tem que ter uma família. A Bíblia fala sobre família o tempo todo. Então, o pastor também tem que ter família. E de uma mulher só, né? Ou seja, ele tem que ser fiel. Tem que ser fiel. A palavra é fiel aqui no início, então o pastor tem que ser fiel. Ele tem que ser vigilante. Ele tem que ser sóbrio, tem que ser honesto. Vigilante, ele tem que estar atento àquilo que está acontecendo. Talvez Paulo estava falando sobre as heresias, né? E para Timóteo ele fala sobre as heresias, né? Então ele tem que ser o cara vigilante, é um cara que está ligado no que está acontecendo, sabe? Quais as heresias estão invadindo a igreja hoje? O cara tem que saber o que está acontecendo no mundo. Ele tem que ser sóbrio, ou seja, não ser exagerado. Sóbrio aqui não é só sobre bebida, né? Mas é sobre a vida. Não é aquele cara exagerado. Lembra do pastor da Hillsong? O cara era um modelo, o cara é exageradamente atraente, né? E não é que ele era bonito, é que ele fazia isso. Então ele exagerava para chamar atenção para si. Então tem que ser sóbrio, tem que ter autocontrole nesse caso. Ele tem que ser honesto, nem preciso falar o porquê, né? Tem que ser honesto, tem que ser hospitaleiro, ou seja, ele tem que receber bem as pessoas, tem que ser o pastor, né? E ele tem que estar apto para ensinar. Se o seu pastor não gosta de teologia, ou se você não gosta de teologia, se ele não gosta de ler e explicar a Bíblia, ele está no lugar errado. Porque isso é um dos pontos fundamentais para quem quer ser pastor. Não gosta de ler a Bíblia, não gosta de doutrina, não gosta de texto e contexto, como a gente gosta. Aliás, por falar nisso, olha aqui, ó, leitura imersiva, conheça o curso lá do Hotmart, tá? Tá bem legal o curso, tem muita gente fazendo e vale a pena conhecer. O pastor, ele tem que estar apto para ensinar. Isso envolve amar e ensinar, isso envolve estar pronto para ensinar. O pastor tem que estudar. Não adianta ser pastor e achar que você vai ser o profeta porque você vai receber tudo do alto. Isso não é cristianismo, tá bom? Isso não é cristianismo. O pastor tem que aprender da Bíblia e tem que ensinar a Bíblia, beleza? Ele não pode ser, agora sim, viciado, né? Ele não pode ser dado ao vinho. E quando ele fala ser dado ao vinho, é alguém que é viciado, alguém que não consegue parar, tá? Falar em vinho, tomar uma água. Ele não pode ser espancador, ou seja, ele não pode ser violento. Irmãos, quantas dessas pessoas aqui são espancadores, nesse caso, violentos? Tá vendo aqui? Ó, pastor abusa, enfim, quantos desses caras, ó, suspeito de estuprar, isso é violência, sabe? Quantos não são espancadores ou violentos desde o início e se tornaram pastores? Então não siga o pastor que é violento, que tem indícios de violência. Ele não está pronto para ser pastor ainda. Não estou dizendo que ele nunca vai ser pastor. Estou dizendo que ele não está pronto ainda para ser pastor. Ele não pode ser cobiçoso, como muitos pastores são, cobiçosos de torpe ganância. É o cara que quer ter as coisas, sabe? O olhar dele é mais secular, ele gosta de pregar os bens materiais, sabe? Ele está preso nessas coisas. Como um pastor, por exemplo, que fez um propósito, isso está aqui na área de membros, né? O pastor Júnior Falcão, ele fez um propósito para ele ganhar, não sei se 100 mil, sei lá quantos mil reais por mês. Ele fez um propósito com Deus. Sabe o que ele fez um propósito, o Falcão? Ele fez um sacrifício. Ele falou no vídeo dele. Ele fez um sacrifício com uma ovelha, né? E olha só, é um pastor que ele é cobiçoso, sabe? Ele quer coisas, ele está ali para isso. Então não pode ser pastor um cara assim. Tem que ser moderado, não contencioso e não avarento. Coisas que uma pessoa de bom caráter procura ser. É claro que às vezes a gente vai errar nisso aqui em alguns pontos, mas a gente vai procurar corrigir esses problemas, sabe? Que governe bem a sua própria casa. Novamente, o pastor tem que ter família, né? O cara ele tem que ter responsabilidade
E ele tem que saber lidar com essas responsabilidades antes dele atrair para si mais responsabilidade. Então, se o pastor tem problema dentro de casa, se você tem problema dentro de casa, você não consegue controlar sua esposa, seus filhos, se a sua esposa age por conta própria, faz o que ela quer, seus filhos a mesma coisa, você não governa bem a sua casa. Isso você precisa corrigir antes de ser pastor. Tá? Porque quando você se tornar pastor, a sua família vai aumentar muito mais, que são os seus irmãos da igreja. E você tem que saber lidar com as suas responsabilidades. E olha que doido, né? Você tem que governar bem a sua casa, mas você não pode ser espancador. Ou seja, você não pode governar pelo medo, você não pode obrigar a sua esposa, você tem que conquistar a atenção dela. Isso é muito mais difícil do que parece. É claro, todo mundo pode fazer, corrigindo algumas coisas que faz de errado, obviamente, né? Tendo seus filhos em sujeição, como Paulo fala aqui, com toda a modéstia. Agora tem um outro texto aqui, foi até o versículo 7? Ah, não. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Que eu falei já, né? Ele não pode ser neófito. Ele não pode ser alguém que não sabe de nada. Vamos pesquisar neófito no Google? Vamos ver o que significa aqui. Neófito, pessoa que vai receber o batismo ou recentemente batizada. É recém-convertido. O neófito não sabe de nada. Você não pode entrar na igreja hoje e ano que vem ser pastor. Você está atraindo um grande problema para você. Eu sei que você pode aprender muito em um ano, mas não o suficiente para ser pastor. Espera um pouco mais, tá? Aprende um pouco mais, para que ele não pode ser neófito, para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Paulo já apela aqui, né? Você vai ser neófito, talvez isso suba a sua cabeça e você até seja condenado. E condenação do diabo aqui não é que o pastor vai para o inferno, né? Paulo usa esse termo em outra carta, quando ele fala para entregar certa pessoa lá de Corinto a Satanás, para que ela sofra, entende? Porque esta é a maneira de Deus corrigir o seu povo também, deixando que ele sofra para que ele aprenda, entende? Então Paulo está falando que ele não pode ser muito novo, porque se subir a cabeça dele, Deus pode acabar deixando essa pessoa cair na mão de Satanás, para que ele seja condenado, castigado, né? Claro que a gente sabe que alguns desses vão ser castigados e nunca mais vão voltar, porque não eram crentes, né? Mas enfim, é para que ele seja corrigido severamente. É isso aqui que Paulo está falando. É necessário também que tenha bom testemunho dos que estão de fora. De fora de onde, Paulo? Da igreja, né? É bom que a pessoa que quer ser pastor seja visto com bons olhos até pelo mundo, sabe? Para que ele não caia em afronta e no laço do diabo mais uma vez, né? Então, depois aqui ele vai falar sobre os diáconos, né? A gente está falando sobre pastor, depois a gente vai ter que ir lá para o capítulo 4, tô vendo a minha anotação ali, capítulo 4, 2 versículos apenas, 7 e 8, né? Então, olha só, isso tudo poderia ter evitado várias páginas de pesquisa, mas as pessoas estão tão ansiosas em ser pastores, por quê? Você que está vivendo nesse mundo, coloca aqui nos comentários por que as pessoas são tão ansiosas em se tornar pastores, né? Coloca aqui embaixo, deixa a sua opinião aqui. Essa notícia aqui eu fiquei assustado. Esta notícia eu fiquei assustado, hein? Pastor homossexual apresenta cópia de contrato com a SBB para publicação de Bíblia gay. Meu Deus do céu, olha aqui, hein? Por que isso acontece? Porque esses pastores não passam pelo processo que deveriam passar. Eles vão direto, entende? Eles vão direto, como Paulo fala, né? Não pode ser neófito, para você não cair na condenação do diabo. E é isso que acabam fazendo. Lá no capítulo 4 de 1 Timóteo, Paulo fala duas coisas que eu quero trazer aqui para vocês. Ó. Versículo 7. Rejeita as fábulas profanas e de velhas e exercita-te a ti mesmo em piedade. Nós vamos ouvir diversas fábulas. Fábulas profanas aqui na época de Paulo era provavelmente as outras religiões que estavam tentando invadir o cristianismo. A gente está no primeiro século, por que eu falo isso? Porque no segundo século o ataque deles é muito maior. Então a gente sabe que, por exemplo, o gnosticismo ele vai tentando o cristianismo desde o primeiro século. Paulo fala contra eles, Pedro também, Judas também, né? Então Paulo está falando, olha, rejeita as fábulas. Fábula é uma história, entende? É uma história que talvez seja convincente,
mas ela é mentirosa, né? Rejeita as fábulas. Então, muitos pastores acreditam em fábulas. Por exemplo, tem pastor que acredita, eu já vi gente falando contra isso, né? Tem pastor que acredita que havia uma mulher antes de Eva. Isso é uma fábula, isso não é uma realidade. A Bíblia não fala sobre isso. Tem pastor que prega isso no século 21. Estou falando de agora. Tem pastor que prega que o pecado original foi o sexo, né? E que a serpente fez sexo com Eva. Tá, eu não quero saber dessa fábula, mas tem gente que acredita. Então, olha, rejeita as fábulas, por favor, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Por quê? O exercício corporal para pouco aproveita. Mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da vida de agora, né, presente, e da que há de vir. Então é importante você rejeitar as fábulas. Na época de Paulo havia várias fábulas, até as seitas que pregam sobre o alimento correto, né, ainda estava acontecendo naquela época, hoje acontece também, mas, e olha que curioso, né? Hoje, esse movimento vegano e essas coisas aí, isso é mais religioso do que preocupado com os movimentos sociais, tá? Isso vem mesmo de religiões. Isso não vem da preocupação com a natureza e nada disso. É mais religioso do que tudo. Paulo está falando, exercita a piedade, ou seja, viva em santidade e rejeite as historinhas que o povo conta para você, tá bom? O último texto aqui para a gente entender o contexto é justamente esquecer o contexto disso tudo que a gente falou até agora, que a gente cai em várias notícias dessa aqui, ó. Encarcelam pastor de Fajardo acusado de maltratar sua esposa. Olha aí. Essa palavra aqui tá em português, mas, né? Tem português? Fajardo acusado. Tá em português. Não, tá não, é espanhol isso aqui. Abusada pelo pai e vizinhos, mulheres dividem história de violência, enfim. Né? Pastor Ed René Kivitz, né? Também grande problema, ó, esse é um dos vídeos mais vistos do Ed, né? E ele fala sobre isso aqui. Quem diria que ele foi cair no mesmo problema, né? De outro lugar, mas mesmo problema. Do liberalismo. Pastor evangélico é acusado de abuso sexual de menina, enfim. É justamente por ignorar o contexto do texto que a gente cai nesse monte de problema. E suja o seu nome, você é cristão, né? Acabam colocando você no mesmo pacote. Último texto, 2 Timóteo 4, 2 e 5, vai falar o seguinte. 4? Eu estou no 4 aqui? Peraí. 4, 2 Timóteo. Eu estou no 1 Timóteo. 2 Timóteo 4. Tá aqui. Né? O versículo 2. Os pontos que eu considero mais importantes, né? E para isso, eu vou indicar mais uma vez vocês, ó, leitura imersiva da Bíblia, lá tá aqui na descrição do vídeo. Pregues a palavra, enche a tempo e fora de tempo, corrija, repreendas, exorte com toda longanimidade, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos. Lá na primeira carta, Paulo falou sobre as historinhas, né? Elas já estavam acontecendo e hoje também, porque tendo coceira nos ouvidos, cadê? Amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e dividirão os ouvidos e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. O mesmo termo que Paulo usa na primeira carta. Por que muitas igrejas estão tão problemáticas hoje e muitos pastores estão tão longe de ser o pastor que a Bíblia fala? Porque justamente o papel dele lá no púlpito não é exercitado por ele. Paulo fala, pregue. Mas pregue o quê? Pregue o seu sonho, pregue a sua visão, pregue o que você acha, pregue a notícia do jornal, pregue os problemas sociais. Tem um pastor, que eu fiquei sabendo recentemente, um pastor que ele ajuda os animais. E na igreja dele, isso aqui no Brasil, na igreja dele, os cachorros andam dentro da igreja no horário do culto. Ele cuida dos cachorros de rua. Pastor de igreja evangélica, tá? Você não tem que pregar a sua luta social. Você tem que pregar a palavra. Pregue a Bíblia, sabe? Use a Bíblia.
tempo ou fora de tempo para corrigir, para repreender as pessoas. O pastor tem que fazer isso. Se o pastor não faz isso, ele não está sendo pastor de verdade. Exortar, que é ensinar as pessoas, isso tudo com longanimidade, doutrina. Paulo já tinha falado, o pastor não pode ser violento, tá? Tem que ser calmo, tem que ser tranquilo, tem que fazer por amor. É isso. Por quê? Porque virá tempos, como o de Paulo e o nosso, que as pessoas não vão suportar a verdade. Aí eu te pergunto, se as pessoas não suportam a verdade, como é que algumas igrejas que não pregam a Bíblia estão tão cheias de pessoas? Quem são essas pessoas? Então, alguma coisa está errado e a gente tem que corrigir. Bom, esse contexto de hoje veio tratar do problema dos escândalos envolvendo pastores no Brasil e por que nós estamos passando por isso. A resposta é: estamos ignorando o contexto do texto que fala sobre o que é ser pastor. Eu vou acompanhar os comentários de vocês, eu quero ver mais indicações de assunto para a gente tratar. Eu vi que tem indicações lá na comunidade, agora eu vou ver aqui nos comentários de vocês também. O que eu quero ver também o que vocês acham sobre os pastores, né? O que eles estão errando, o que eles estão acertando, o que precisa ser feito além disso que nós falamos aqui no vídeo de hoje. Fique com Deus, leitura imersiva, lá aqui na descrição tem o livro, texto e contexto que você pode comprar também. Até mais, até o próximo vídeo aqui no nosso canal.